Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Manhã de terça-feira, 19 de novembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa terça-feira, agora 6h35, você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mais de 80 países lançam no Rio de Janeiro aliança para erradicar a fome e a pobreza no mundo. Ministério Público Eleitoral pede cassação de prefeito e vice eleitos em Aporé. Boletim Focus, mercado eleva a estimativa de inflação em 2024, 25 e 26 com o estouro da meta nesse ano. MP prorroga até o fim do ano o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Policial militar é preso suspeito de matar o próprio irmão durante uma discussão em Edéia. Alexandre Baldi organiza grande evento em Goiânia para prefeitos goianos eleitos e reeleitos. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olá, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição desta terça-feira. Olha, Brasil, Estados Unidos e mais 81 países anunciaram nesta segunda-feira a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma força-tarefa que pretende erradicar a fome e a pobreza no mundo até 2030. A aliança foi lançada oficialmente durante o encontro de líderes do G20, que começou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro e se propõe a elaborar e financiar políticas de combate à fome e à pobreza com modelos distintos para cada região do mundo. O grupo é formado por 81 países dos 5 continentes, 9 instituições financeiras globais e 31 ONGs do Brasil e do mundo, além da União Europeia e da União Africana. O Brasil e Bangladesh foram os primeiros países a aderir a essa aliança, da qual fazem parte também países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, África do Sul e Emirados Árabes Unidos. O governo brasileiro disse que também liderou os trabalhos para a formação da estrutura da aliança que aconteceram ao longo deste ano, a partir de uma força-tarefa que envolveu os ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e Combate à Fome, das Relações Exteriores e da Fazenda, além da colaboração do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Também partirá de Brasília o suporte para as primeiras operações da aliança, como a comunicação e a aprovação de novos membros. O governo brasileiro ainda não informou onde serão aplicados os primeiros programas da aliança, que entrará em operação a partir de 2025. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou a líderes partidários que pretende votar nesta semana as alterações feitas pelo Senado no projeto que dá transparência às emendas parlamentares. Segundo líderes, a tendência é que o projeto seja votado na Câmara nesta terça-feira, já que seria difícil obter quórum na segunda-feira, especialmente por causa dos feriados. Na sexta-feira última, houve o feriado da proclamação da República. Já nesta quarta-feira próxima, será a vez do Dia da Consciência Negra, que será comemorado como um feriado nacional. Até o aviso de Lira, a expectativa dos líderes era que a semana seria esvaziada em Brasília. Parte dos deputados passou o feriadão do dia 15 em Portugal, participando de uma edição do LIDE, evento do grupo de João Dória. Já nesta semana, parte dos parlamentares deve viajar ao Rio de Janeiro para os eventos do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo e que contará com a presença de vários chefes de Estado. A votação deve acontecer se o Senado conseguir concluir a apreciação do texto. O projeto teve texto base votado no Senado na noite de quarta-feira. 6h39, o setor de serviços impulsiona novos negócios aqui no Brasil. Vamos saber dos detalhes com Tiago Silva. O Brasil registrou um crescimento expressivo no número de novos negócios. Só em 2024 foram abertas mais de 3,7 milhões de empresas, sendo que cerca de 96% delas são pequenos negócios, incluindo MEIs,
microempresas e empresas de pequeno porte. Os dados fornecidos pelo Sebrae, com base na Receita Federal, mostram que o cenário empreendedor brasileiro continua aquecido. Enio Pinto, gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae, destaca a vocação empreendedora do país. A pesquisa GEM, Global Entrepreneurship Monitor, ela faz um monitoramento da atividade empreendedora no mundo e permite comparabilidade entre as nações. E o Brasil, desde sempre, ficou entre o top 5 dos países mais empreendedores do mundo. A gente, de fato, tem muita quantidade pela vocação, pelo espírito empreendedor do brasileiro, mas ainda muito espaço para aspectos qualitativos, qualificar esses negócios que a gente vem abrindo em grande número. Serviços foi o setor que mais cresceu. Foram mais de 230 mil novos negócios só em 2024. Em segundo lugar veio o comércio e depois indústria. Enio Pinto explica por que o setor de serviços se destaca nesse cenário. Na indústria você tem que botar de alguma maneira ali o processo fabril, a esteira de produção em ordem e tem que estar permanentemente adquirindo insumos para que você possa viabilizar essa industrialização. Já o serviço não. Basicamente é a utilização de uma competência que quase sempre você já tem instalada. O serviço ele requer, portanto, baixos investimentos e aí predominam em relação ao comércio e à indústria. Com um cenário favorável ao empreendedorismo, o Brasil segue entre os países mais empreendedores do mundo. A expectativa é que, com cada vez mais capacitação e apoio, os pequenos negócios continuem gerando emprego e movimentando a economia em todo o país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tiago Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender um grave acidente na BR-452, nas proximidades de Rio Verde, no sudoeste goiano, na manhã dessa segunda-feira. Um Fiat Palio envolvido no acidente transportava 7 ocupantes, todos sem cinto de segurança. Entre eles estavam 2 crianças, 2 adolescentes e 3 adultos. Segundo a PRF, o veículo havia partido de Caldas Novas com destino a Rio Verde. Por razões ainda desconhecidas, a condutora perdeu o controle do carro, que capotou, arremessando todos os ocupantes para fora do veículo. O carro estava com excesso de lotação, transportando uma criança de 6 anos, uma de 9, 2 adolescentes de 12 anos e 3 adultos. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Municipal de Rio Verde. A criança mais nova, de 6 anos, precisou ser entubada devido à gravidade dos ferimentos. O Ministério Público Eleitoral propôs uma ação de investigação judicial eleitoral pedindo a cassação da candidatura e dos respectivos diplomas de prefeito e vice-prefeito eleitos em Aporé, Leonardo Carvalho e Valdinei Neguinho, respectivamente. A denúncia é por abuso de poder econômico e compra de votos envolvendo mais 3 pessoas: o vereador Murilo do Neném e os servidores da Prefeitura Jânio Marques dos Santos Júnior e Victor Eduardo Barbosa Silva Vasconcelos, que teriam prometido benefícios em troca de apoio à chapa. Faltando poucos dias para a realização do pleito, um candidato a vereador teria recebido uma oferta de R$ 2.500 e a promessa de contratos para prestação de serviço de internet junto ao executivo. No dia da eleição, Valdinei foi à residência de 2 irmãos e conversou para tentar comprar os votos deles. Para um foi oferecido R$ 150, valor equivalente ao conserto de um veículo que havia quebrado. Para outro, uma adolescente de 15 anos, ele teria pago R$ 100 sem saber que a jovem menor de idade ainda não tinha direito ao voto. A ação teria sido filmada por outra irmã que estava na residência. Presidente do Detran, delegado Valdir, fala sobre o avanço tecnológico e outras melhorias no atendimento do órgão. A reportagem é com Janda Nayara. A Ana, como foi batizada, é a nova atendente virtual do Detran Goiás. O serviço de inteligência artificial pode ser acessado na página inicial do órgão e responde automaticamente às demandas apresentadas. O Detran hoje, trazendo a Ana, ele se equipara aos principais órgãos, bancos, as principais empresas que têm o mesmo padrão de atendimento. Então a gente vende um serviço de extrema qualidade. São 23 serviços disponíveis. Ao clicar na opção desejada, a atendente fornece informações gerais, quais documentos necessários, além das taxas e locais. Se ao final desse atendimento você não estiver satisfeito, imediatamente você é encaminhado ao atendimento telefônico do 154.
que aí é o atendimento pessoal. E ainda, se por uma acaso você tiver dificuldades e você não é habilitado, não gosta muito de fazer nada online, você pode vir pessoalmente ir numa Ciretran, numa unidade Detran, você vai ter o atendimento personalizado, com muita qualidade. A ferramenta visa aproximar a autarquia do cidadão. Outra iniciativa foi facilitar a vida de quem precisa tirar a carteira de motorista e não passou na prova. Quando você vai fazer a sua primeira CNH e você reprova na prova teórica ou na prova prática, havia necessidade de 15 dias para você fazer novamente um novo exame, que é chamado de reteste. Mas aí o que acontece? A gente mudou esse padrão. Então hoje nós contratamos mais examinadores, e como a gente contratou mais examinadores, não é necessário esperar esse prazo. No mesmo horário, terminou a prova, foi reprovado, infelizmente acontece, eu já fui reprovado, você já vai imediatamente do seu celular, marca já a prova para o dia seguinte. No Detran, a taxa é de R$ 47,00. Janda Nayara, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. E o Santos optou pela demissão do técnico Fábio Carille, que comandou a equipe na atual campanha da Série B. A diretoria cravou a saída do treinador em uma reunião ocorrida nesta segunda-feira, um dia depois do Santos perder para o CRB no jogo que ficou marcado para a festa do título. Carille, inclusive, acabou vaiado pela torcida na Vila Belmiro. O próximo passo agora é negociar a rescisão. O técnico, portanto, não deve comandar o time santista no último jogo da temporada contra o Sport no próximo domingo. O contrato do técnico tem uma cláusula de renovação até o fim de 2025, devido ao acesso à elite nacional. O novo vínculo também prevê aumento salarial. Além disso, o Carille tem direito a um bônus de R$1,5 milhão. O motivo é a conquista do título da Série B. O atacante Gabigol segue afastado dos jogos do Flamengo. Apesar da conversa com o vice-presidente Marcos Braz no sábado, o atacante não voltará a ser relacionado na partida contra o Cuiabá nesta quarta-feira. Gabigol está treinando normalmente com o elenco nos últimos dias. Ele mantém a rotina dentro do clube. A informação foi dada inicialmente por Vene Casagrande e confirmada pelo site UOL. Ele deve voltar para o duelo com Fortaleza no dia 26. O atacante seguirá treinando até o fim do ano e o clube ainda debate uma despedida. A decisão sobre a situação está na mão de Marcos Braz. O assunto foi entregue ao dirigente, que decidiu tirá-lo do jogo contra o Atlético Mineiro na semana passada e vai manter o afastamento. Os dois conversaram durante a semana por 30 minutos no último sábado. O dirigente considerou o papo satisfatório. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O mercado brasileiro da soja teve uma segunda-feira tranquila, com preços voláteis devido à oscilação de Chicago. Segundo o Safras e Mercado, o dólar recuou em relação ao real e os preços domésticos ficaram mistos, com pouco movimento de negócios. Confira então o preço da saca de soja 60 quilos nesta segunda-feira. Em Porto de Rio Grande, R$ 143,00. Em Cascavel, no Paraná, R$ 137,00. No Porto de Paranaguá, também no Paraná, R$ 143,00. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 153,00. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, ela variou de R$ 139 para R$ 140,00. E aqui em Rio Verde, Goiás, ela também variou de R$ 135 para R$ 134,00. Os contratos futuros da soja na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam em alta, impulsionados pela recuperação do petróleo e pela boa demanda dos Estados Unidos. A escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia causou uma alta superior a 4% no petróleo, o que acabou favorecendo também o aumento dos preços das commodities, incluindo aí o trigo e a soja. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. G20 no Rio de Janeiro foi ontem, termina hoje, vai ter uma declaração conjunta e fica por isso mesmo. Todo mundo viajou, gastou dinheiro dos seus contribuintes, 20 representantes de países, chefes de governo, chefes de Estado. Putin não veio, né, para não ser preso. O Brasil está obrigado a isso, porque é um dos assinantes do tratado que deu validade ao Tribunal Penal Internacional. Mas, de tudo isso, lá no G20, fica duas considerações, né? Muita gente fala de clima. O Sol não participa das reuniões. E o Sol é o dono do clima da Terra. Essa é uma questão que eu vejo pessoas dizendo: vamos combater o clima.
Vai combater o sol? Impossível. O Ícaro se deu mal. Tem que explicar para as pessoas que são ciclos. Desde que a Terra existe, ela depende das explosões solares. Então, a gente tem que conviver com isso e se adaptar a isso. E evitar que haja um agravamento de situações. E parar de usar chavões, né? Enchente lá no meu Rio Grande do Sul, não chamam mais de enchente, tragédia climática. Como assim tragédia climática? Foi uma enchente. Claro que é do clima da chuva, né? Mas é uma tragédia, sobretudo, uma tragédia administrativa do Estado brasileiro, porque não limparam as calhas dos rios, só isso. Eu nasci em 40, teve enchente em 40 e 41 muito grandes, muito maiores, só que a calha do rio estava mais livre. E a cada enchente anual vai enchendo a calha, só é essa a questão. Bom, uma outra questão houve agora, né? O Exército confirmou, a Gazeta do Povo deu, roubo de 9 pistolas Beretta 9mm num batalhão de infantaria lá eu acho que foi em Cascavel. Né? Foi, em Cascavel. E aí eu lembro de um amigo que serviu na Vila Militar, oficial do Exército, e que me contou, né? E que conta que o tráfico, as facções criminosas costumam ou infiltrar recrutas ou conquistar recrutas para sua causa, claro, dando dinheiro, para furtar armas do Exército. O Exército está investigando o caso lá de Cascavel. Em outubro do ano passado foi mais grave. Foram 13 metralhadoras pesadas, .50, e mais 8 762. Né? E havia 6 militares que foram descobertos no inquérito e 2 civis. Eu não esqueço, porque lembro disso, lá em Itaúna, no batalhão de infantaria, o capitão Lamarca, ao trair o Exército, ele levou 63 fuzis FAL e 10 metralhadoras INA, que eram uma porcaria, mas na época era o que se tinha. E muita munição, em 1969. Então, é o cuidado que tem que haver. Eu lembro quando o general Esper era comandante lá de São Paulo, ele foi buscar fuzis que roubaram e conseguiram recuperar todos. Isso que o Exército tem que mostrar, que não fica impune, que vão atrás. Por falar em Exército, eu soube ontem que a Previdência do Exército não vai ser tocada por esses cortes aí. Estão falando, estão querendo assustar, estão querendo fragilizar as Forças Armadas, mas eu soube que há resistência e não vai sair esse corte. Aliás, eu não sei nem se vão sair os outros cortes, porque o ministro da Fazenda vai protelando. Agora, depois do G20, vamos ver o que vai acontecer com esses cortes necessários, porque cada vez aumenta mais o déficit público pelo excesso de gastos, exatamente em coisas que seriam desnecessárias. É aquele monte de cargo, monte de ministério por razões políticas, monte de burocrata. Foram criados 14 ministérios por esse governo, que não havia no governo passado. O governo passado, as estatais davam lucro, agora dão prejuízo, né? A maioria, porque isso mistura demais na política com o serviço público. Essa é a questão. Então é isso. Bom, falar em serviço público, o Supremo autorizou por 8-3, que autorizou, não confirmou. Gente, uma reforma administrativa do século passado. Só agora que decidiram por 8-3. Pode contratar CLT no serviço público, à exceção dos cargos de Estado, né? Procurador, auditor fiscal, juiz, esses cargos. À exceção desses, pode contratar CLT. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade.
6h54 agora. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, você vai conferir Boletim Focus. Mercado eleva a estimativa da inflação para 2025, 24 e 26. Com estouro da meta ainda este ano. MP prorroga até o fim do ano o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Policial militar é preso suspeito de matar o próprio irmão durante uma discussão em Edéia. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Os analistas de mercado financeiro elevaram a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de 4,62% para 4,64%. Foi a 7ª alta consecutiva. Com isso, a projeção segue acima do teto da meta da inflação para este ano, que é de 4,50%. As expectativas, fruto de pesquisa com mais de 100 instituições financeiras na última semana, constam do relatório Fox divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. A meta central de inflação é de 3% nesse ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5% nesse ano. Caso a meta de inflação não seja atingida, o Banco Central terá de escrever e enviar uma carta pública ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicando os motivos. A projeção do mercado de que a inflação ficará acima do teto da meta nesse ano acontece após a divulgação do IPCA de setembro, que veio pressionado por questões climáticas como a seca, que impactou a energia elétrica e os alimentos. Além disso, segundo analistas, o aumento dos gastos públicos é outro fator que tem pesado para o aumento das projeções de inflação. O programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, instituído pela lei de número 14.724, foi prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2024. É o que determina a medida provisória de número 1273/24, publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira. O programa tem como objetivo reduzir o tempo de análise de processos administrativos e a realização de exames médicos periciais do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Pela lei de 2023, o programa deveria vigorar somente até agosto desse ano, tempo que seria prorrogado por mais 3 meses em caso de necessidade. A portaria do governo já havia prorrogado o prazo até o dia 13 de novembro. Agora, com a MP editada pelo governo, o programa vai valer até o fim do ano. Integram o programa os processos administrativos cujo prazo de análise tenha superado 45 dias ou que tenha um prazo maior expirado. Na justificativa da MP, o ministro da Previdência Social, Carlos Roberto Lupe, afirma que o foco da prorrogação é no aumento da capacidade operacional para a gestão eficaz de demandas de monitoramento e revisão de benefícios, cujo objetivo principal é reduzir o gasto público com o pagamento de benefícios que não preenchem mais as condições para a manutenção da prestação previdenciária ou assistencial. 7h07. Black Friday, 66% dos brasileiros têm intenção de comprar na data. Vamos saber dos detalhes dessa pesquisa com a Priscila Mendes. Há poucos dias para a Black Friday, a data que traz descontos em diversos produtos promete aquecer o comércio e o mercado já se prepara para as promoções de queima de estoque tradicionais de final de ano. A expectativa é que sejam movimentados mais de 7 bilhões somente com a Black Friday deste ano, sendo o faturamento 10% maior em relação ao ano passado, de acordo com a pesquisa da House. À medida que a Black Friday se aproxima, empreendedores e lojistas virtuais têm a oportunidade de maximizar as vendas e fortalecer as marcas no competitivo ambiente digital. Gabriela Martins, economista da FEComércio Minas, destaca a expectativa dos empresários em Minas Gerais. 46,5% dos empresários do comércio varejista de Minas Gerais irão adotar ações para o período e 49,4% irão oferecer descontos de até 50%. Além disso, 56,5% dos empresários esperam um aumento de vendas acima de 40% nesse período. Segundo pesquisa da Wake, a expectativa para a temporada de compras em 2024 é alta, com 66% dos brasileiros têm a intenção de fazer alguma compra durante a Black Friday.
Edgar Pereira, especialista em marketing e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre as vantagens da Black Friday para o comércio brasileiro. É um dos momentos mais importantes do ano, representando uma chance única de impulsionar as vendas, conquistar novos clientes e liquidar estoques antes do fim do ano. Para os consumidores, a principal motivação é aproveitar descontos significativos, buscando produtos de desejo e necessidade a preços mais acessíveis. Por outro lado, os empreendedores têm o desafio de se destacar em meio a tanta concorrência. E como fazer isso? Investir em estratégias de marketing digital, oferecer descontos reais, são pontos-chave para atrair e fidelizar clientes. A pesquisa de intenção de compras revela que 62% dos consumidores pretendem gastar até R$3.000 nas promoções. 20% vão reservar parte do 13º salário para aproveitar as ofertas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. Um policial militar foi preso suspeito de matar o próprio irmão com um tiro na perna durante uma discussão em Edéia, na região sudoeste goiana. O caso aconteceu na madrugada desse domingo e está sendo investigado. Tudo começou quando a vítima, identificada como Aquiles, discutia com a esposa. Vizinhos ouviram a briga e chamaram a mãe do rapaz, que foi até o local para amenizar a situação. Além da mulher, o policial militar, que é irmão da vítima, também esteve na residência, o que acabou piorando a briga. Durante a discussão, Aquiles teria partido para cima do seu irmão, que é policial. O militar então reagiu e deu um tiro na perna do rapaz. O disparo acertou uma artéria importante e o homem perdeu muito sangue. Ele foi encaminhado às pressas ao hospital, mas não resistiu e morreu. Questionado, o policial disse que agiu em legítima defesa. Em nota, a PM afirmou que está tomando as medidas legais e administrativas. Já a Polícia Civil informou que a investigação do homicídio está sob sigilo. E um carro com 7 pessoas capotou na BR-452 em Rio Verde na manhã dessa segunda-feira. Entre os ocupantes estavam 3 adultos e 4 crianças. Goiás adota um novo sistema de regulação de pacientes no SUS para aperfeiçoar o acesso e a liberação de vagas de internação. Quem vai trazer os detalhes dessa boa notícia é Marcelo Tavares. A Secretaria da Saúde de Goiás está na 3ª etapa de migração para um novo sistema de regulação de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Chamado de SIGO, o sistema foi trazido do Rio Grande do Sul e promete aperfeiçoar o acesso e a liberação de vagas de internação em toda a rede pública e conveniada de saúde do estado. Com o SIGO, haverá maior visibilidade sobre as internações e leitos disponíveis, incluindo áreas de observação e estabilização em hospitais que atendem emergências. O sistema também oferece informações detalhadas sobre a situação dos pacientes, custos de procedimentos e tempo de internação. Outra novidade é o agendamento automático de consultas, substituindo a marcação manual para uma média de 30 mil consultas por mês, o que deve agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera. Para que o novo sistema funcione com eficiência, colaboradores de hospitais, UPAs e Centros de Atenção Integral à Saúde estão recebendo capacitação. Segundo a Secretaria da Saúde, a última etapa da transição será a migração do módulo de faturamento, com previsão de troca completa dos sistemas até o primeiro semestre de 2025. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, confirmou nesta segunda-feira a equipe que entrará em campo para o duelo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Em coletiva realizada em Salvador, cidade que vai receber a partida, o treinador confirmou apenas uma alteração nos 11 iniciais que entrarão na Arena Fonte Nova para o confronto desta terça-feira. Danilo entrará no lugar da lateral direita, no lugar de Wanderson, que irá cumprir suspensão. Confira a equipe do Brasil para o jogo contra o Uruguai. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Magalhães e Abder, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Savinho, Igor Jesus e Vini Júnior. E a vida de Sérgio Pérez não tem sido fácil na temporada 2024 da Fórmula 1. O piloto mexicano é alvo de críticas pelo seu desempenho
quando comparado com seu companheiro de equipe Max Verstappen, que briga pelo título. No entanto, Pérez poderia estar fora da Red Bull, não por conta do seu mau desempenho na temporada, que o coloca na 8ª posição do Mundial de Pilotos, mas sim por ter recebido proposta de outras equipes para 2025. Checo ainda destacou que estar na Red Bull representa um desafio que o piloto considera suficiente. O mexicano ainda afirmou que gosta da pressão de estar em uma das equipes do topo da Fórmula 1. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. A região sul do Brasil teve condições climáticas favoráveis para o milho de primeira safra nessa última semana, com boa umidade no solo, permitindo o avanço do plantio. Já na Argentina, a semeadura do cereal alcançou 38,6% da área projetada. No mercado, apesar da pressão dos preços em Chicago, os valores domésticos do cereal no Brasil apresentaram certa resistência. De acordo com a plataforma Grão Direto, isso ocorreu devido à desvalorização do real frente ao dólar, que oferece suporte aos preços internos, bem como o ritmo lento de comercialização pelos produtores. No Brasil, na Bolsa Brasileira, o milho seguiu o movimento de queda com fechamento de menos 4,2%, encerrando a saca a R$ 74,53 no contrato janeiro 25. No mercado físico, os movimentos foram mistos, com altas e baixas distribuídas por todo o país, predominando as altas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h15. A Prefeitura de Mineiros promove no dia 28 de novembro o dia D da campanha Novembro Azul, que acontece em todas as unidades básicas de saúde do município. A ação terá início às 7h da manhã e seguirá até às 19h com uma série de serviços voltados para a promoção da saúde dos homens e para a prevenção de doenças. Durante o evento serão oferecidos atendimentos médicos, verificação de sinais vitais, HGT, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C, coleta de exame PSA, indicada para homens acima de 45 anos, vacinação de rotina, atendimentos odontológicos e pesagem para beneficiários do programa Bolsa Família. Para o atendimento, os cidadãos devem levar documentos pessoais e o cartão do SUS. Aqueles que ainda não estão cadastrados nas UBSs podem aproveitar a oportunidade para realizar o cadastro, sendo necessário apresentar documentos pessoais de todos os moradores da residência, comprovante de endereço, além da comprovação de vínculo com o município. 7h16. Agora, último intervalo do Jornal Verde Vale. No próximo bloco, o CNU. Resultado dos Enems dos concursos sai nesta semana. Emenda, CGU atualiza dados, mas 16 bilhões de reais indicados ainda não tem identificação de autor. E claro, também espaço para as nossas notícias locais, a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, 19 de novembro. Olha, o resultado final do concurso público nacional unificado, apelidado de Enem dos concursos, será divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nessa próxima quinta-feira. Os aprovados passarão por cursos de formação já em dezembro e serão convocados para a posse dos cargos a partir de janeiro de 2025. Ao todo serão ocupadas 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O concurso, aliás, foi dividido em 8 blocos temáticos. As provas da primeira edição do CNU foram aplicadas em 228 municípios do país no dia 18 de agosto, após serem adiadas pelo governo federal devido aos impactos de chuvas no Rio Grande do Sul. E a Controladoria Geral da União divulgou nesta segunda-feira uma série de atualizações na divulgação dos dados relacionados a emendas parlamentares no portal das transparências. Entretanto, a base ainda não tem a identificação de autoria de emendas que somam 16 bilhões de reais. Isso acontece porque as emendas de comissão, quando os colegiados do Congresso decidem quais locais receberão os benefícios, e bancada, quando os grupos de parlamentares de um estado decidem onde alocar os recursos, não trazem quais deputados e senadores fizeram as indicações. Até a última atualização da CGU no portal da Transparência, apenas em 2024 foram reservados 37 bilhões e meio em emendas parlamentares. Dentre essas,
16,1 bilhões ou 43% do total foram repassadas por comissões ou bancadas parlamentares. Em média, cada uma das emendas indicadas por esses dois grupos equivale a 54 milhões e 600 mil reais. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. O presidente da Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, Alexandre Baldi, preparou um grande evento para as 246 prefeituras goianas nesta segunda-feira, com foco em prefeitos eleitos e reeleitos. O evento foi organizado pela AGEAB em parceria com a Agência Goiana de Infraestrutura, a Goinfra, e teve foco nos serviços realizados pelas duas pastas. O encontro conta com uma rodada de negócios e acontecerá na sede da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, das 8 às 14 horas. O objetivo foi apresentar o portfólio de programas e serviços oferecidos pelas duas agências e fechar as parcerias mais adequadas a cada realidade municipal, estabelecendo aí um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo para todas as localidades goianas. Mais de 150 prefeitos confirmaram presença. De acordo com Baldi, a rodada de negócios será uma oportunidade ímpar para consolidar parcerias com novos gestores. E numa reunião ocorrida nesta segunda-feira, ficou definido que José Délio Júnior, do União Brasil, será candidato único a presidente da Associação Goiana dos Municípios. A decisão foi consensual e não há arestas. Participaram da reunião o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, presidente da AGM, Carlos da Fox, prefeito de Goianira, e os prefeitos de Hidrolândia, José Délio de Trindade, Marden Júnior, do União Brasil. José Délio, conhecido como Zé Délio, apresentou a assinatura de apoio de 150 gestores municipais recém-eleitos e reeleitos. Agora, com a definição, terá o apoio de mais prefeitos, possivelmente de todos. Contou também o fato de ter sido o prefeito mais votado do pleito deste ano, com 100% de votos válidos. Zé Délio ficará 2 anos na presidência da AGM em 25 e 26. Na disputa seguinte, o candidato será Marden Júnior. A eleição ocorrerá em janeiro, mas no dia certo ainda não foi definido. Colégios estaduais estão com matrículas abertas para o ano que vem. Quem traz os detalhes do cronograma é Marcelo Tavares. A campanha de matrículas para 2025 na rede estadual de ensino de Goiás já começou. Os novos alunos têm até o dia 1º de dezembro para solicitar suas vagas. As inscrições são realizadas online pelo site matricula.go.gov.br. O interessado deve acessar a página, preencher o formulário e escolher até 3 opções de escola. As vagas estão disponíveis para os anos finais do ensino fundamental, todo o ensino médio e para a educação de jovens e adultos. Uma novidade para 2025 é a ampliação do número de vagas em escolas de tempo integral, com um reforço de 15 mil novas oportunidades. Além disso, o governo de Goiás está oferecendo 25 mil vagas em cursos técnicos profissionalizantes, ampliando as possibilidades de qualificação para os estudantes. Para os alunos que já estudam na rede estadual, a renovação da matrícula será realizada diretamente na escola onde estão matriculados. A rede estadual conta com mais de 1.000 unidades escolares em todo o estado, garantindo acesso à educação para todos. O governo de Goiás assegura que há vagas para todos os alunos que solicitarem matrícula na rede estadual de ensino. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31 no Real Madrid. Desde o começo da temporada 24-25, Endrick não está tendo espaço com o técnico Carlos Ancelotti. Sendo assim, o brasileiro pode ser emprestado para ganhar minutagem em campo. De acordo com o Jornal Esporte da Espanha, várias equipes estão de olho em Endrick já para janeiro. O favorito para ter o jogador é a Roma, que tem o interesse de reforçar o ataque a pedido do técnico Claudio Ranieri. Além do clube italiano, Southampton sondou a situação do jovem. Em solo espanhol, Endrick foi procurado pelo Real Valladolid, que já tentou o empréstimo do atleta do Real Madrid e segue interessado. Desde a chegada ao Real, Endrick entrou em campo em 10 oportunidades, anotando 2 gols e 1 assistência. E o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, informou durante entrevista do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa nesta segunda-feira que
que solicitou que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras no próximo dia 4 de dezembro, pela 37ª rodada do Brasileirão, tenha torcida única. Simões deixou claro em sua fala que a decisão já está tomada. Vale lembrar que o Ministério Público de Minas Gerais pediu para que a principal torcida organizada do Palmeiras esteja banida por 2 anos do estado. Ele relembrou que a decisão leva em conta a emboscada feita pela torcida Mancha Alviverde no dia 27 de outubro. Um torcedor cruzeirense acabou morrendo, 17 ficaram feridos e aproximadamente 150 pessoas participaram do ataque. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33. O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar preços em alta nesta segunda-feira, com negócios saindo acima da referência média em vários estados. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, as escalas de abate apresentam tímida evolução, ainda posicionadas entre 4 e 6 dias úteis na média nacional. Confira os preços da arroba do boi gordo no fechamento dessa segunda-feira. Em São Paulo, R$345, Goiás, R$339,64. Minas Gerais, R$333,53, Mato Grosso do Sul, R$326,48 e em Mato Grosso, R$330,20. O mercado atacadista voltou a apresentar elevação dos seus preços no início da semana e o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo.